Aonde que entrou essa sementinha de eu vou fazer medicina na Argentina? Como é que começou essa história? Vamos lá. Ó, no final de 2020, período de pandemia, me surgiu essa ideia. Falei, pô, eu quero fazer medicina, eu tenho esse sonho, porém eu não queria perder tempo. Eu não queria mais, por exemplo, ter que fazer cursinho, ter que tentar uma universidade, porque realmente aqui no Brasil, bancar uma faculdade particular não estava no orçamento ainda da minha família. Exatamente. E aí a minha irmã começou a ficar na minha cabeça, Zé, vai fazer na Argentina e tal. E aí passou 2020 e falei, não, deixa quieto, isso não é pra mim. Passei 2021 com essa experiência que eu tive de prefeitura e foi em questão assim de menos de 20 dias eu tomei a decisão, foi finalzinho ali de dezembro. Falei, olha, vou contratar uma assessoria, vou fazer tudo que tem que fazer, vou fazer o curso, porque lá o método de ingresso é diferente, eu vou comentar isso também. Sim, e foi assim, em questão de 20 dias, eu tomei a decisão. E aí, de fazer medicina. E foi graças à minha irmã. Ela que ficou ali na minha cabeça. Não, você tem que fazer, você consegue, você é capaz. Então, isso eu sou extremamente grato a ela. Que legal. E aí eu fiz, né, o contrato da assessoria. Me conta o que é essa assessoria. A assessoria é uma equipe de pessoas que te ajuda com a parte de trâmite, de documentação, faz a parte de recepção quando você chega no país, te dá muita orientação. E essa é uma empresa brasileira ou é uma empresa argentina? Os donos são brasileiros, mas é uma empresa que está lá na Argentina. Funciona lá. Isso, funciona lá. Eles também me ajudaram muito. Porém, como é o nome da empresa? Pode citar. Sim. Universo Buenos Aires. Universo Buenos Aires, legal. Exato, Universo Buenos Aires. Eles têm vários pacotes, é super bacana a forma como eles trabalham. Tem desde o mais simples ao mais que você vai ter mais regalias. E eles realmente cumprem com tudo que eles propõem a fazer, mas eu falo que a vivência é só nossa, né? A experiência ali, o perrengue é só a gente que passa. E aí eu decidi no finalzinho ali de dezembro. Em março, janeiro, fevereiro e março, eu fiz o ciclo de introdução. As universidades argentinas, elas não possuem vestibular, porque elas entendem que a educação é para todos. Então, todo mundo pode ingressar numa universidade. Que legal. Isso. Aí tinha a opção de fazer esse curso de introdução em 3 meses ou o ano todo. Em 3 meses era um curso intenso. E eu, como não queria perder tempo, falei, vou fazer esse de 3 meses. Então, você passa ali 3 meses ou 1 ano estudando conteúdos que já são relacionados à medicina e você, no final, faz as avaliações. Então, é como se já fosse a faculdade. E você, estando aprovado, você ingressa já na universidade. Então tá, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Tipo assim, eu quero fazer medicina. Aí você faz esse intensivão, você vai mergulhar no universo da medicina e a prova que você precisa fazer para entrar em medicina é sobre medicina. Não é igual aqui no Brasil que eu tenho que saber o triângulo do quadrado da hipotenusa vezes a ação se eu quero ser um jornalista. Então tem essa diferença. Exato. Você não é um geral conteudista, é um conteúdo geral para você passar em qualquer faculdade. Lá é um específico mesmo. Isso é muito interessante. Sim, existe até algumas universidades que incrementam algum estudo mais referente um pouco à história do país. Até mesmo a UBA, que é a federal de lá, ela também tem, se eu não me engano, um pouco de trigonometria. Tá? Porém, assim, você já está estudando aquilo. Não é um conhecimento que você precisou vir adquirindo ao longo da sua carreira acadêmica. Mas o que eu falo assim, eu entendi o que você quer dizer, foi um exemplo esdrúxulo que eu dei, mas é mais na questão, assim, a prova, vamos dizer assim, o Enem, colocando o Enem como base. O Enem é igual para todos, não importa qual carreira você vai seguir. Exatamente. E lá, para cada curso é uma coisa diferente. Entendi, é legal, achei legal. Isso é super bacana, isso eu acho que assim, é um método que deveria ser integrado, utilizado aqui no Brasil. Eu também acho. Né? Porque a gente tem tantos problemas sociais com relação, aqui no Brasil, com relação à educação, né? Uma educação, às vezes, um pouco defasada, que se tenta corrigir na hora que o aluno vai ingressar na universidade. Sim. Agora, né, com essa mudança das isso que eu ia te perguntar. O que você acha desse novo ensino médio, um pouquinho mais específico? Você pode escolher caminhos. Você acha que esse pode ser um primeiro passo para que essa metodologia mais específica seja aplicada no futuro? Com certeza. Eu acho fantástico. A primeira mudança, por exemplo, que teve das escolas de tempo integral, eu acho fenomenal. Uma porque nós tivemos um período de defasagem na pandemia e essa defasagem, se ela não é trabalhada, ela vai gerar um problema futuro. Sim. Né? Porque quando o aluno volta para a presencialidade, para a sala de aula, o professor não pode dar uma continuidade, ele tem que retomar
aquele conteúdo. Então, isso é um ponto muito positivo, a criança passa mais tempo nas escolas. E a questão do ensino médio, mais voltado já, direcionado para a carreira que o aluno quer seguir, eu acho que dá muito mais incentivo para ele se identificar, já porque a gente sai da escola muito jovem para decidir o rumo da nossa vida, né? Com certeza. Então, a partir do momento que você já tem um pouco ali de vivência, já segue aquela área, eu acho que tem menos chance de você se tornar uma pessoa frustrada com a sua carreira. Legal. E aí você estava contando sobre o processo de você chegar lá na medicina da Argentina. Isso. Foi um período também assim de muito medo, porque como eu falei, eu era acostumado a tudo estar cômodo. Eu tinha medo do risco. Hoje eu amo o desafio, mas eu tinha medo de me arriscar. Posso fazer um parênteses? Eu acho que isso é muito nosso aqui. E não é, talvez seja porque eu tenha visto ultimamente muitas realidades diferentes fora daqui. Mas a gente vive numa situação de conforto, vamos dizer assim. Às vezes não é tão confortável, igual um bom sofá, por exemplo. Mas é uma situação que a gente está numa cidade com equilíbrio, a gente goza, vamos dizer assim, de alguns privilégios, de você precisar de uma coisinha ali, você consegue ali. E tem muita gente nesse país que não tem essa mesma coisa que nós. Então, acho que essa proteção que você coloca em si mesmo, de não arriscar demais também, acaba sendo meio que porque as coisas aqui funcionam de uma forma, né? Exatamente. E aí você teve que se colocar longe dessa zona de conforto e isso gerou medo. Gerou, completamente. Então, ali aquele último mês que eu fiquei aqui no Brasil, em março, foi um mês onde eu tive que abrir mão de tudo. Porque quando você vai embora, você abre mão, de certa forma, da sua família, do meu emprego, né, que eu tinha acabado de entrar na prefeitura, abri mão do meu carro que eu tinha acabado de comprar. Então foi assim, e foi um momento que eu pensei, pô, agora que eu vou viver a minha adolescência. Porque desde os 12 anos, eu nunca precisei, assim, ajudar em casa financeiramente. Mas desde os 12 anos que eu trabalhava com a Márcia, eu já tinha o meu dinheiro. Eu era responsável pelos meus gastos. Não precisava pedir dinheiro para minha mãe para eu sair. E aí você se vê numa situação onde você vai se tornar um adolescente novamente, já com 25 anos. Interessante isso que você falou, Zé. Sim, mas aí eu pensei, pô, o propósito é muito maior. Então vale a pena. Vale o esforço. Vale. E eu também já tinha, assim, minha mãe sempre deixou claro para mim que como eu já tinha conseguido a minha faculdade, quando eu fiz a engenharia elétrica, né, eu fiz pelo ProUni, então ela de certa forma pensou, você conseguiu a sua faculdade, eu também tenho que fazer isso por você agora. Então o apoio dela, do meu irmão, foram excepcionais, mas principalmente da minha irmã. Ela que ficou ali. Vai, Zé! Exato, eu até ficava, pô, será que eu quero ir mesmo? E ela falava, não, você tem que ir. Se eu não fosse, ela ia me jogar. Então, se você não fosse, ela ia jogar você com os irmãos aqui. Leva! Ia. E aí tomei a decisão, falei, eu vou encarar. E eu falo assim, na hora que eu saí de casa, né, eu nunca tinha ficado longe deles por mais de, sei lá, uma semana. Daquele medo. E o meu avô de idade, então a gente nunca sabe o que pode acontecer. A gente pensa em quem é mais idoso, mas às vezes pode acontecer algo com a gente, né? Então eu quis dar uma estremecida. Mas a minha mãe, ela é muito enérgica pra frente, ela já saiu batendo palma, não chora, vai que vai dar tudo certo. E aí lá no aeroporto foi outro momento de tensão, também minha irmã, aquele momento ela ficou nervosa, ela chorou muito. E aí a minha vizinha, a Laine Romanini, um abraço, Laine, acho que ela tá assistindo, Dona Cida, que são minhas vizinhas muito queridas. Ela me deu um abraço, Gustavo, e ela segurou assim no meu ombro. Eu estava para entrar já na área de embarque. E ela falou, não desiste, amigo. E ela falou aquilo olhando assim na minha alma. E para mim, aquilo ali também ressoava na minha cabeça, aquela fala dela. É a fala certa no momento certo. Exato. Porque quando a gente chega, você passa por alguns momentos em que você se arrepende, ou que você pensa, o que eu estou fazendo aqui? E aí me vinha a imagem dela na cabeça e eu falava, eu vim aqui para voltar médico. Eu só saio daqui médico. Que legal. E aí eu cheguei, né, em Buenos Aires e a partir do momento que você pousa ali num solo que não é seu... Calma, você já tinha viajado para algum outro país ou aquela foi a primeira? Não, foi a primeira vez. A primeira vez que você saiu do país já foi para ficar. Já Olha foi pra que ficar. legal. Eu pensava muito isso também. Falava, gente, eu nunca saí do meu país, nunca fui muito longe. A primeira vez já estou vindo para ficar 10 meses. E assim, é um misto, porque você tem aquela curiosidade do novo, é tudo grande, é tudo bonito, mas você também tem aquela questão de estar sozinho. Você se vê ali completamente sozinho. E aí quando eu cheguei, assim que o avião foi pousando, eu já vi aqueles letreiros em espanhol, eu falei, cara,
Agora ferrou. Agora ferrou. Já não é mais a minha terra, a minha zona de conforto. E aí a gente chega e já começa os perrengues. Porque a assessoria, ela busca a gente no aeroporto, só que teve um erro de comunicação e o meu motorista foi para um outro aeroporto. Achando que você ia pro outro. Exato. Então já se não der um tiltzinho errado, não é. Já teve uma tensãozinha ali, um medo, ficando sozinho. Aí eu tava sem celular, né? Assim, sem internet, por conta de chip, mas eu consegui conectar no Wi-Fi do aeroporto e deu tudo certo. Aí quando eu cheguei, eu tava com uma mochila de costas, 2 malas imensas, pesadíssimas, e ele me deixou na porta do meu hostel. Eu fiquei a primeira semana em um hostel, que é aqueles quartos coletivos, né? Pessoal estudante, turista. E eu lembro que ele deixou eu com as malas, e eu olhei assim, a porta era uma escada, parecia que eu tinha que subir no céu. Que legal. Para chegar. E eu falei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir ficar? E eu subi as escadas, fiquei ali. E eu lembro que eu cheguei num dia que, se eu não me engano, era feriado. A assessoria não estava trabalhando, então não consegui também trocar dinheiro. E eu levei dinheiro em espécie. Não sei o que estava na minha cabeça, eu levei dinheiro em espécie. Acho que eu pensei que eu ia poder gastar em reais lá. E eu não consegui trocar dinheiro aquela tarde. E como eu não tinha assim, contato com ninguém, eu também não achava um câmbio perto de mim para eu trocar. Então foi uma tarde toda passando fome e um outro dia inteiro passando fome. Sem nada. Menino, que perrengue. Perrengue mesmo. Mas eu falo, Deus sempre coloca pessoas maravilhosas na vida da gente. E eu conheci um psicólogo que estava no quarto comigo, o senhor Júlio, ele era argentino, de alguma província ali, ele estava passando férias. E ele começou a conversar comigo, ele viu que eu estava sem comer, ele me arrumou alguns pesos e eu saí jantar. Então foi assim o primeiro perrenguinho que eu tive ali. Mas depois, no outro dia, eu já consegui falar com a minha assessoria. E eu lembro que para eu chegar até o local onde eu tinha que pegar o meu chip, cartões, etc., eu fui dando print no Google Maps e eu fui seguindo as ruas pelo nome, contando o quarteirão. Então eu falo assim, são perrengues que vale a pena. Né? Eu tinha assim, aquele medo, mas eu falava, não, eu vim aqui para ficar, só vou sair daqui formado. Então nada disso me estremecia. Que legal. Sim, aí eu consegui pegar e foi tudo dando certo, fui encontrando lugares para ficar, sempre é o período quando a gente chega ali, é muito difícil você achar um lugar para ficar porque está chegando todo mundo junto. E era o ano que a faculdade tinha voltado também ao presencial. Então as pessoas estavam estudando em casa, todo aquele montante de gente foi tudo junto para Buenos Aires para poder estudar. Mas deu certo, eu achei um lugar maravilhoso para mim ficar, conheci pessoas maravilhosas, tenho amigos incríveis. E a faculdade foi um choque para mim, em questão assim de ritmo de estudo. A medicina, você entende que os professores sempre falam, é sacrifício e constância. Me formar em engenharia foi muito difícil. É um curso extremamente puxado. Porém, a medicina exige que você se dedique além. Ainda mais. Ainda mais. Então, eu tinha fácil ali no período de provas finais, 17 horas de estudo. Eu acordava às 6 horas da manhã. Começava já a estudar, pauleira. Parava 1 hora só para almoçar, continuava a tarde toda e ia dormir meia-noite. Meu sono é sagrado. Eu acho que sono a gente não pode perder, nem se for para estudar. Já teve situações de eu perder sono, mas eu vejo que a gente fica muito exausto, não vale a pena. Não compensa, não equilibra depois, né? E aí o primeiro mês que eu fiquei ali em Buenos Aires, o choque, né, de estudo, aquele medo de prova, e eles têm uma forma de estudo diferente. Aqui no Brasil a gente tem uma educação um pouco mais bancária, onde o professor detém o conhecimento e ele deposita no aluno, que é o receptor. Então a gente vai para a escola, aprende conteúdo, depois estuda em casa. A metodologia argentina, você é o protagonista do seu estudo. Então eles te dão os materiais, videoaulas, te dão ferramentas para que você construa o seu estudo. E aí nós temos as disciplinas e as aulas são uma integração de tudo aquilo que você estudou. Então é algo muito dinâmico. Você acha mais efetivo do que o bancário? Eu acho mais efetivo. Que legal. Porque exige que você construa o seu ritmo de estudo. E evita também aquele, vamos dizer assim, o famoso parasita, que é o cara que só vai na onda dos outros. Exato. Se você não tiver essa disposição de construir, você vai chegar na hora de... E você não vai ter como. E você não vai ter repertório nenhum, porque você só recebeu e você não produziu nada. Legal, cara, legal.